Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, uma quarta-feira, para a gente passar um monte de assuntos com vocês. A gente vai explicar aí qual vai ser o efeito Trump nos principais indicadores econômicos. Vamos falar de juros aqui no Brasil. Vamos falar de juros nos Estados Unidos, saiu também IGPDI hoje, um dia bem repleto de vários indicadores e várias decisões importantes. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje aí a gente vai repercutir bastante aí as eleições dos Estados Unidos, o efeito Trump, por que isso está mexendo aí na bolsa, está mexendo em dólar, então vamos explicar tudo isso. Mas também tem coisa bem importante acontecendo no Brasil. Hoje era para ser super quarta, né? Não vai ser meia quarta, porque a decisão de juros dos Estados Unidos foi adiada para amanhã. Hoje é só o Copom que vai decidir a taxa de juros aqui no Brasil, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas também tem dados aí, por exemplo, do IGPDI, para a gente também já dar uma observada aí no que esperar da inflação aí que deve sair daqui a pouco também aí nesse mês de novembro. Então tem bastante assunto para a gente tratar hoje, então a gente já deve partir para a nossa agenda aí, que deve estar repleta hoje, né, Débora? E tá, viu, André? A agenda tá bem cheia, principalmente depois do fechamento, porque vem um monte de resultado corporativo por aí. Mas vamos ver o que já saiu, o que tem para sair de indicador econômico que pode mexer com o dia. Lá na Europa, hoje de manhã, vários bancos soltaram seus resultados, então a gente teve uma série de resultados corporativos do setor financeiro. Eles vieram acima do esperado e puxaram bastante as bolsas europeias durante a manhã para cima. Então esses três balanços que vocês estão vendo na Itália, na França e na Alemanha foram responsáveis por boa parte das altas por lá, de uma forma geral aí na Europa. Na Alemanha também saíram as encomendas à indústria de setembro. E como eu falei ontem, teve um descasamento de algumas agendas do PMI, dos índices dos gerentes de compras na Europa, por conta de feriados e tudo mais. Então hoje a gente tem Alemanha e zona do euro divulgando também os seus índices dos gerentes de compras composto e de serviços, medição final e de outubro aqui. Lembrando que eles também tiveram um papel importante na alta das bolsas europeias durante a manhãzinha. Na zona do euro também saiu o PPI, o índice de preços ao produtor de setembro, e aqui já vindo para o Brasilzão, às 8 horas da manhã foi divulgado o IGPDI de outubro, esse que a gente vai passar com detalhes com vocês, até para ver o que favoreceu ou não o IGPDI, onde foi o maior ponto de pressão, então tudo isso a gente vai explicar. A FGV também soltou o índice de variação de aluguéis residenciais de outubro e a OCDE, o CPI de outubro, então o índice de preços ao consumidor dos países pertencentes à OCDE. No mundo, a gente tem também o PMI de serviços global, medição da S&P Global. Então, a S&P Global ela faz a medição dos países e depois ela traz esses índices dos gerentes de compras, tanto de industrial quanto de serviços, de uma forma global. E isso serve para comparar, né, como é que estão os países em relação à média do mundo nesses indicadores. Às 15 horas sai a balança comercial de outubro aqui do Brasil. E depois das 6h30, depois do fechamento do mercado também, a gente tem a decisão do Copom. Então vamos descobrir para onde vai a nossa taxa de juros hoje, a gente vai trazer as perspectivas para vocês. Depois do fechamento, como falei, uma série de indicadores corporativos vem aí. Então os resultados são da Braskem, da Copel, da Eletrobras e segue por mais aí balanças, até se quiserem trocar a agenda aí para o pessoal de casa acompanhar. Tem Minerva, tem Oi, tem Pets, tem Taesa, tem TOTVS, tem Enel na Itália. Então, uma série de resultados corporativos que vem depois do fechamento. E lá na China, continua tendo a reunião do governo chinês para decidir ali possíveis estímulos, não só na economia, mas decisões em relação à China de uma forma geral. Então hoje, como falei, a agenda muito tomada por balanços corporativos e temos aí também decisão de política monetária no radar aqui e nos Estados Unidos amanhã. Vamos agora então já para a nossa abertura de mercado, né? Porque você tem
bastante coisa acontecendo hoje. Os mercados estão aí bem oscilantes, né? Então muita movimentação. Na Ásia, por exemplo, você tem o Nikkei 225 ganhando, assim, mas parece que não tem ligação com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. No resto da Ásia, muitos índices caindo por causa da vitória do Donald Trump, né? Então tá uma confusão essa manhã, né, Débora? Tá uma confusão. Exatamente. A alta do Nikkei 225, ela tem e não tem a ver com o Donald Trump. Indiretamente, acaba tendo sim. Porque o Nikkei 225, né, o principal índice acionário japonês, ele tem uma série de empresas exportadoras, até porque o mercado japonês é pequeno e acaba sendo um pouco mais dependente do mercado externo. Então, de uma forma mais geral, as empresas japonesas, elas exportam. E o que aconteceu durante essa madrugada? Conforme a apuração da eleição dos Estados Unidos ia caminhando, o dólar foi se fortalecendo frente às principais moedas. Tanto que nessa manhã o dólar estava mais forte frente aos pares, frente aos emergentes, só em relação ao peso mexicano durante a manhãzinha. E antes da gente ter até uma noção para onde iria o dólar em relação ao real, o dólar em relação ao peso mexicano estava subindo 2,57%. Então isso já trouxe uma perspectiva do que esperar para a abertura do mercado aqui. Mas lá na Ásia não foi diferente. O dólar se fortaleceu frente às principais moedas. E o que aconteceu com o iene nesse movimento? O iene se desvalorizou. Um dólar mais forte, um iene mais desvalorizado, fez com que as empresas tivessem ali esse benefício. As empresas japonesas, elas são beneficiadas por esse tipo de movimentação cambial por conta da sua natureza exportadora. Então, de certa forma, a eleição dos Estados Unidos acaba sim impulsionando o Nikkei 225. Lá na Ásia, e aí vocês estão vendo na tela, acho que agora apareceu para vocês, Nikkei 225 subiu 2,61%. Na Ásia, de uma forma geral, os indicadores, os principais índices acionários não foram numa direção única, não subiram em bloco junto com o Nikkei 225. O Xangai Composto, que deve ser também influenciado por essa eleição nos Estados Unidos, mas em outro patamar, né, em outra esfera, porque o Donald Trump já avisou que vai colocar ali mais barreiras protecionistas, que vai cobrar mais de produtos vindos da China. Então, tudo isso já deu ali um sinal que a China pode sim ser afetada. Inclusive, o governo chinês já falou que se o Donald Trump ganhasse, eles iriam soltar um pacote fiscal mais forte para estimular a economia da China. Então, o Xangai Composto ele ficou praticamente andando de lado, muito perto do 0 a 0. Nem ganhou muito, nem perdeu muito. Mas o Nikkei 225 realmente foi o destaque, e esse destaque veio muito ligado aí com a desvalorização do iene. Mas vamos vir aqui para o Brasilzão, porque tem uma série de coisas importantes para a gente contar também, né? Exatamente. Deve ter hoje Copom, né? Não deve ter, não. Vai ter Copom, né? A decisão vai sair depois das 6h30 da tarde. E tá dado, né? Pelo menos até esse momento. Espero que não tenha surpresa. Não sei se o Campos Neto é capaz de enfiar um 0,75 falando aí de risco Trump aí aos 45 do segundo tempo. Não. Acredito que ele seja louco nesse ponto aí, mas deve subir esse meio ponto percentual. Isso aí tudo aí, você tem então aquela justificativa de economia brasileira estar crescendo acima do que pode. Já cansamos de falar aqui, eu nem aguento mais falar isso, né? Que tem muitos sinais mostrando aí que isso é uma falácia, que você tem então bastante espaço ainda para crescer sem gerar inflação, que a nossa inflação está vindo majoritariamente de pressões de custo, o setor de serviços mesmo não está empregando tanto assim quanto, por exemplo, o setor industrial, então até o emprego que está sendo formado é um emprego de maior produtividade. Isso aí, teoricamente, impacta negativamente na inflação. Quando eu falo negativamente, gera menos inflação do que outro tipo de criação de emprego. Então, você tem um monte de sinais aí mostrando que a inflação é de oferta, que a inflação é resultado de problemas climáticos, tanto que a gente vai falar hoje de GPDI. Você tem, então, problema o quê? Com minério de ferro, com dólar, com bovinos, com alguns alimentos específicos, com energia elétrica. Então, nada disso aí é porque está buscando mais carne de boi, não está procurando mais energia elétrica. Não, é tudo problemas de custo, tudo que foi gerado por questões climáticas. Mas, mesmo assim, a gente só tem um remédio, parece, né? Então, qualquer coisa aí taca
taca juros para ver se melhora, né? O único remédio que o Brasil utiliza aí quando você tem pressões inflacionárias vindas de tudo quanto é canto, então é o que o Banco Central vai querer fazer. Não acredito em grandes surpresas, né? Mas sempre é dia aí de quando tem reunião de Copom de criticar essa lógica, essa visão de que sempre se utiliza aí de taxa de câmbio, não, sempre se utiliza aí de juros para conseguir controlar a inflação. Pelo menos a tendência é que depois de você ter esse anúncio de 0,5 pontos percentuais, num dia que o câmbio está tão maluco, está crescendo tanto, você tem então um arrefecimento aí da taxa de câmbio amanhã, com as expectativas mais calmas em relação à eleição dos Estados Unidos, com uma taxa de juros maior aqui no Brasil, que vai fazer com que atraia mais capital estrangeiro. Vai ter decisão aí também amanhã nos Estados Unidos de taxa de juros. Agora não sei como que tá essa medida aí, a Débora vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, basicamente, em dia de Copom é isso, né? Dia de a gente já saber o que vai acontecer, mas criticar do mesmo jeito, né? Exatamente. Vai chocar 0 pessoas, tá? Um total de 0 pessoas. Até porque a gente tem até um gráfico aqui para mostrar para vocês. Do mesmo jeito que a gente tem um monitoramento, vamos pensar assim, do CME Group, tem algumas pesquisas que são realizadas com os agentes do mercado financeiro, mostrando o que eles esperam para o Copom, né, para a nossa reunião de política monetária. E 97,3% espera que o corte, olha, eu queria que fosse um corte é lá nos Estados Unidos. Aqui é uma alta de 0,5 ponto percentual na nossa taxa Selic. 0,25 tem uma participação muito pequena, de 2,70, e ninguém acredita que vai ter manutenção aqui no Brasil. Então, a expectativa majoritária é pela alta de 0,5 ponto percentual, isso deve acontecer, mas o que já está sendo desenhado, que o André até deu um spoiler aqui, será que Roberto Campos Neto vai subir a taxa de juros em 0,75? O que está sendo desenhado para a última reunião do Comitê de Política Monetária em dezembro é uma possível alta mais forte da taxa de juros aqui, que seria uma taxa de juros, uma alta de 0,75. Isso levaria o patamar dos juros até para cima do que está sendo esperado no relatório Focus ou em outras medições que tentam mostrar para onde vão os juros. Mas isso já está sendo falado, viu, André? Já apareceu em notícia, já apareceu em entrevista de agente do mercado. O mercado é tão previsível, eu nem sabia e já acertei. Pô, eu sabia que eles iam enfiar um efeito Trump aí para conseguir justificar mais uma alta da Selic, né? Sabia, né? Mas vamos para os Estados Unidos, já que a gente está falando do homem, né, desse cara aí. Vamos para os Estados Unidos aí, porque também tem decisão de juros amanhã e depois de hoje parece que foi pro vinagre, qualquer mudança aí é acima de 0,25, né, Débora? Exatamente. Lá na semana passada, quando a gente olhava o monitoramento do CME Group, principalmente depois do payroll, né, tinha aparecido ali um possível corte de 0,5 ponto percentual. Então, isso acabou aparecendo, ganhou uma proporção por um pequeno espaço de tempo, mas logo sumiu do monitoramento. O monitoramento aqui do CME Group, ele mede as expectativas, né, para os cortes ou para as taxas de juros nos Estados Unidos por meio das negociações dos futuros na Bolsa, que é muito entorada pela CME, então na Bolsa aí de Chicago. Então, ele tem não é uma entrevista, assim como é feita aqui no Brasil, mas tem a medição de como estão essas negociações em Bolsa em relação a cortes ou em relação à taxa de juros finais para determinados momentos. E o que a gente tem aqui? A expectativa majoritária desde o mês passado, então se a gente pega aqui 4 de outubro, é de um corte de 0,25 ponto percentual. A manutenção aparecia com 2,60. Durante o passar do tempo, isso foi mudando. Por um tempo, a manutenção sumiu, como eu falei, principalmente depois do relatório de emprego dos Estados Unidos ter mostrado uma criação de 12 mil vagas. Então, quando isso aconteceu, esse gráfico que vocês estão vendo aqui mudou completamente. Tinha assumido a possibilidade de manutenção de juros nos Estados Unidos, a probabilidade de corte era majoritária e, inclusive, aparecendo uma probabilidade de corte ali de quase 5% de um corte de 0,5 ponto percentual. Isso durou muito pouco, porque se a gente pegar aqui uma semana, 30 de outubro, essa expectativa de corte maior já some e a gente tem uma expectativa majoritária de corte de 0,25 e ela vai mudando de proporção com o corte com a manutenção dos juros. Tá? Então, a gente tem essa mudança.
Hoje, a expectativa é de 97,4% de probabilidade de que a gente tenha um corte de 0,25 e a manutenção da taxa atual em 2,60. E a gente vê que durante a semana essa probabilidade foi aumentando. Então, mesmo com essa eleição do Trump, para essa reunião de política monetária ainda não tem mudança, mas já para movimentos futuros da taxa de juros dos Estados Unidos, já começa a ser esperado um corte menor. A gente vai passar boa parte aí antes da abertura de mercado falando justamente desse efeito Trump, mas antes disso, então não vou entrar muito nesse aspecto do futuro, vamos olhar mais para a reunião de amanhã. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Mas vamos agora falar do IGPDI, que acaba tendo influência também de dólar e de tudo isso. Exatamente, principalmente aí quando a gente está no dia de decisão do Copom, né? A gente tem que o IGPDI mensal acelerou, ele está em 1,54 de alta mensal, uma alta bem alta, né? Então você deve estar pensando, não, realmente agora temos motivos, né? O Copom tem que fazer algo, né? Mas de onde está vindo essa alta? Do IPA. O IPA é o índice de preço ao produtor, ele não vai vazar tão rápido agora para o preço ao consumidor. Deve começar a dar problemas ano que vem, porque existe um certo gap na hora dos produtores repassarem esse preço. Você tem uma certa rigidez de preços, assim, principalmente no curto prazo, mas esse aumento aqui é justamente pelo efeito do dólar. O dólar subindo, o mercado financeiro lá primeiro especulou, agora com essa alta aqui você tem, então, que o IPA disparou mesmo aí, e esse é o grande problema aí do preços ao produtor. Mas o que interessa mais para a gente é justamente o IPC, que é o preços ao consumidor, porque esse aí vai refletir o nosso IPCA, e é o IPCA que é a medida oficial, né? Então a gente vê que o IPCA, ele desacelerou, ele saiu de 0,63 para 0,3, então uma bela desaceleração, e você vê que o IPC também desacelerou no acumulado em 12 meses. Ele saiu de 4,55 para 4,40, mesmo com os demais índices acelerando. Por que a gente teve isso? Acho que a gente pode colocar no outro gráfico para a gente mostrar a explicação. Porque o grande vilão é a energia elétrica residencial, mas a gente teve queda de preço de alimentos. Você teve queda de preço da manga, a banana caiu, a cebola caiu, o mamão papaya caiu. Então você teve aí essa queda de preço de alimentos. Então a gente tem uma inflação, inclusive, de alimentos bem mais comportada. Foi só de 0,43% segundo os dados do IPCDI. Enquanto você tem que os grandes vilões vieram, por exemplo, aí para o pessoal, para os produtores, que a gente não colocou no gráfico, mas é minério de ferro, é farelo de soja, não farelo de soja que caiu, se não me engano, mas é carne bovina, o próprio bovino, né, o boi inteiro. Então você teve essa alta, por quê? Porque o boi está mais caro, porque não tem passo para o boi, então, porque queimaram tudo, então fica mais caro o boi. Isso aumenta também a carne bovina. Daí você tem a energia elétrica que também está pressionando, e você tem os custos de produção, por exemplo, de minério de ferro, que aumenta porque ele é cotado em dólar. Então, insumos importados também aumentam. Isso aí está impactando os produtores. Mas você vê, então, quais são os problemas na nossa inflação hoje? Câmbio. O câmbio está pressionando principalmente o IPA. Daqui a pouco o câmbio vai começar a afetar o IPC. Então é um problema que a gente tem que resolver, mas acredito que só para o próximo ano aí vai começar a ter reflexo, mas é um negócio que a gente já tem que começar a ficar atento, a gente tem que começar a fazer alguma medida. Por exemplo, a gente poderia gastar dinheiro aí, né, reservas internacionais, cresceu 75 bilhões, podia gastar isso aí para tentar controlar o câmbio, né? Se a gente tivesse um presidente do Banco Central, poderia ser uma boa ideia ele fazer isso, mas ele prefere deixar o mercado a Deus dará, né? E a questão climática. Então, esses daí são os dois problemas da inflação hoje. A inflação, a Selic tem capacidade de reduzir a taxa de câmbio? Sim, isso sim, mas ela vai afetar só metade do problema. Mas você poderia afetar a taxa de câmbio com reservas internacionais, porque daí a Selic não ia atrapalhar tanto o resto da economia. Mas a Selic não vai fazer chover, Selic não vai fazer o gado ficar barato de novo, não vai dar pasto pagado, não vai conseguir fazer isso. Então, esses aí são os problemas da inflação, Débora. E aí a gente tem que lembrar de um ponto, né? Que a gente sempre fala quando a gente fala de Selic aqui.
Por mais que a gente tenha ali uma alta da Selic, alguns preços vão cair por conta do câmbio, embora tivesse outras formas de lidar com isso. Quando você baixa ali o IPCA, que é a medida oficial de inflação aqui do Brasil, na marra, você continua pagando caro. No café, você vai continuar pagando caro na energia elétrica, dependendo das condições, você vai continuar pagando caro na comida que ficou mais cara porque não está chovendo ou porque está um calor. Então, o alface não vai deixar de estragar porque você subiu a Selic. Vai continuar fazendo calor, vai continuar estragando os bens mais perecíveis. O cafezinho não vai ficar mais barato porque você subiu a Selic. Vai continuar queimando metade do país ou quase o país inteiro, onde justamente se planta café. Então, tudo isso vai continuar sendo impactado pelas questões climáticas que a Selic não vai resolver. Você vai continuar pagando caro em tudo isso. O que você vai deixar de fazer, provavelmente? Talvez num aperto ali de renda, então, se aumentar desemprego, cair a atividade econômica, você consuma menos serviços, né? Você que ia cortar o cabelo talvez todo mês, não vá todo mês, porque ali num ajuste de renda, normalmente são os supérfluos que saem primeiro. Não falando que os serviços são supérfluos, mas talvez você não saia com a mesma constância que saía antes, não vá mais a restaurantes com a mesma constância que ia antes. Então você começa a sufocar mesmo uma parte da economia, ao mesmo tempo que vai continuar pagando caro em todo o resto. Então é esse ponto que a gente sempre quer trazer quando a gente fala de Selic ineficiente para controle inflacionário, principalmente como está nesse ano. Mas vamos falar do Donald Trump agora, porque não tem como falar da abertura de mercado ou de qualquer outro aspecto sem falar sobre isso. Então, os Estados Unidos acabam tendo, sim, essa influência, até por conta do dólar e da influência do dólar. Então, a gente não tem como passar por esse ponto, ou sem falar desse ponto. É uma das notícias mais importantes da semana. E o que eu queria trazer aqui, né, é que o que a gente pensa mais aqui do lado da economia, né, para inflação, para juros e para dólar, que são os pontos que eu acho que as pessoas mais se preocupam nesse primeiro momento, e é o que o mundo todo está olhando, porque o que se espera com o Donald Trump? E até eu já falei isso em alguns outros momentos, enquanto a gente estava durante a corrida presidencial, com aquela mudança de um vai para a dianteira, outro vai para a dianteira. Então, o mercado ele já tinha ali o que ele esperava, o mundo de uma forma geral, o que esperar do Donald Trump e o que esperar se fosse uma possível vitória de Kamala Harris. E em relação ao Donald Trump, o que se espera é justamente que a inflação ela suba no médio e longo prazo nos Estados Unidos, caso ele cumpra ali o que ele está prometendo. Por quê? Se ele vai deportar os imigrantes e ter essa política contra a imigração nos Estados Unidos, isso pode pressionar a mão de obra por lá. Esse já é um primeiro ponto que está sendo analisado nessa possível vitória. Em outros momentos, ele também teve algumas posições mais protecionistas e falou que vai continuar com essas posições mais protecionistas em relação aos Estados Unidos, colocando barreiras comerciais, aumentando tarifas. Isso também isolaria mais os Estados Unidos de uma certa forma. Então, por mais que você tenha ali uma proteção dos Estados Unidos no curto prazo, isso ao longo prazo também pode trazer efeitos não tão favoráveis ali para alguns aspectos econômicos. Mas não só isso. A mão de obra fica mais cara, você tem aí esse isolamento dos Estados Unidos de uma certa forma e outros pontos que também estão sendo vistos, porque o Donald Trump ele vai ter também a maioria no Senado, tem ali tem essas questões que têm que ser analisadas também e já se espera um corte de juros menor no ano que vem com o Donald Trump na presidência. Então, olha só que independência. Mas já se espera que ele vai causar um corte de juros menor. Por quê? Se espera que a inflação vai aumentar, então as treasuries não vão cair. As treasuries aqui é a forma de dizer só para a gente ter esse termômetro, tá? Mas as taxas de juros lá não vão cair no ritmo que se esperava no ano que vem. E o que acontece se as treasuries ou as taxas de juros lá não caírem da forma que se esperava? Isso vai pressionar o dólar. De uma forma global, tá? Não só em relação aos emergentes. Os emergentes sofrem mais porque entre colocar o dinheiro num país emergente e numa taxa de juros alta nos Estados Unidos, o mercado vai optar a colocar o dinheiro
numa taxa de juros alta nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são o porto seguro dos recursos. É uma dívida emitida em dólar, que está ali emitida soberana em dólar. Então, vão buscar esse refúgio lá, sim, se a taxa de juros for maior. Lembrando que o recurso, ele flui para onde for mais seguro e pagar mais. Então, sai dinheiro do mercado emergente e vai buscar refúgio nessas treasuries. Isso faz o quê? Com que pressione o câmbio. Então, nesse primeiro momento, isso já está sendo, inclusive, desenhado. Vai ter mais inflação nos Estados Unidos, eles vão ter que ter um ritmo de corte de juros mais lento, pelo menos essa é a visão do mercado. Com um corte de juros mais lento, você vai pressionar outras moedas, tanto pares de dólar quanto emergentes, que acabam sofrendo numa proporção maior. E por isso eu peguei o peso mexicano como comparação, porque foi uma moeda que teve um comportamento bem parecido com o do Brasil esse ano, e acaba sendo também um país emergente que acaba sofrendo com questões dos Estados Unidos. Então, o que se desenha para os Estados Unidos não é uma melhora que está sendo vista aí, né? Até eu estava assistindo o N1 e eu vi que isso foi muito falado, desse desespero que os estadunidenses estão ali em relação à melhora da economia, mas talvez não tenha esse efeito que eles estão esperando. E vale para uma taxa de juros mais alta, que isso acaba impactando também em custos de crédito por lá. Então, setores mais dependentes de crédito vão sofrer mais. Então, tudo isso precisa ser analisado porque impacta não só os Estados Unidos, mas de uma forma geral. E esses efeitos já estão começando a ser vistos hoje. Eu vou pôr aqui o giros rapidinho, porque eu não vou ter muito tempo para falar dele, mas eu acho importante. As treasuries de 10 anos, que são os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos com vencimento para 10 anos, só hoje subiram 4,5%. Os futuros de Nova York estavam subindo bastante, ali na casa dos 3%, mas o que eu quero trazer, como a gente não tem a abertura ainda lá, eu quero trazer para vocês é justamente esse movimento dos juros. O que acaba acontecendo com esse movimento dos juros? Acaba pressionando os nossos juros futuros aqui no Brasil também. Então, se a gente tem uma possível alta, uma redução mais lenta dos juros nos Estados Unidos, isso vai impactar a expectativa para os juros aqui. E aí é o que a gente estava falando, já começa a aparecer esse efeito na nossa taxa de juros. Então, talvez tenha que aumentar o diferencial de juros para atrair recurso para cá. Então, toda essa narrativa também já está construída. Dólar subindo hoje a patamar de 5,78. A expectativa era até de uma alta mais acelerada do dólar, mas hoje tem Copom também, então acaba pesando ali para os dois lados. Tem toda a expectativa pelo anúncio de cortes de gastos aqui no Brasil. O mercado agora está pressionando mais por esse corte de gastos, justamente porque está falando, olha, o dólar vai acelerar, isso pode trazer aí uma alta, né, de taxa de juros também no futuro, então vamos pressionar o governo para cortar esses gastos logo. É o que está acontecendo, eu já vi várias notícias em relação a isso. Não contamos com o apoio do petróleo hoje e o dólar se fortalece muito frente aos pares, o que é medido pelo DXY. Então, aqui é dólar frente aos pares, ele está se fortalecendo aí 1,78 hoje. Débora, antes da gente ir embora, vamos chamar a nossa audiência aí para fazer parte aí do Empreendedor Mestre. A gente vai ter uma aula inaugural agora da terceira turma aí, desse que é a maior formação de empreendedorismo do Brasil, que é o segredo das vendas e da persuasão. É a aula preferida dos alunos do Empreendedor Mestre aí, que já estão nas turmas anteriores. Todo mundo adora essa aula, todo mundo pede muito para maiores explicações sobre essa aula. Então o Edu decidiu aí fazer essa live aí de graça aí para você entender, para você ver aí o que é o nosso querido Empreendedor Mestre. Quer descobrir? Quer saber aí como funciona o nosso Empreendedor Mestre? Clica aqui no link iclmercado.com.br e já ativa o sininho aí, porque no dia 14 de novembro, às 8 horas da noite, vai ter essa super aula aí que vai ser imperdível. Então vamos entregar agora para os nossos amigos aqui do rolê, né? Exatamente. Agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William Deluca e o Guga Noblar. A gente volta amanhã para trazer as notícias sobre os juros. Embora a gente já saiba o que vai acontecer, vamos ver para onde o Brasil vai no ranking dos juros reais dessa vez? Será que vai subir mais ainda? Será que vai ficar em segundo lugar? A gente conta para vocês amanhã. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Você já ouviu falar da Jornada do Herói? Pois é, ela foi descrita por Joseph Campbell, um dos maiores escritores do nosso tempo, e ela inspirou filmes como Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis, Indiana Jones, Rocky Balboa e tantos outros que fizeram um sucesso de bilheteria enorme.
Filmes onde a gente se conecta com o protagonista e parece que nós estamos vivendo aquilo. Pois é, aprender a jornada do herói nos ajuda também em vendas, nos ajuda a persuadir outras pessoas da nossa causa, do nosso produto. Uma aula que vai acontecer ao vivo e online no dia 14 de novembro. O título da aula: Os Segredos da Venda e da Persuasão. Como contar histórias que vendem e convencem. Um abraço e até lá!